Olá, eu sou Hermínio Portes. Olá, amigos PCD. O que me levou a fazer este vídeo foram os teores dos comentários realizados na minha página, no YouTube, ou na página, ou as mensagens que eu recebi. Tipo, só tiram nossos direitos, não sei o que mais fazer, nós somos prejudicados, ninguém olha o público PCD, não adianta lutar contra o Estado, que ele é muito forte, ele sabe o que faz. Enfim, um monte de mensagens com teor negativo. Ou seja, não pode prevalecer isso. Por que não pode? Pense, vocês estão minimizando os direitos enormes que vocês possuem e estão potencializando o inimigo, entre aspas, estão potencializando algo que não pode prevalecer. Os direitos que vocês possuem, como eu já disse, é de larga escala, foram conquistados duramente por muitos anos, vem desde a Segunda Guerra Mundial, teve origem com a Declaração Internacional dos Direitos Humanos. Então, não pode hoje vocês acharem que vocês estão sendo prejudicados. Do meu ponto de vista, o que está faltando é a união entre vocês. Vocês têm que lutarem, têm que ter atitude. Vocês têm que se unirem. Ah, mas é muito difícil. Concordo que é muito difícil. Porque às vezes é difícil o encontro da pessoa que quer ajuda e da pessoa que pode ajudar. É muito difícil o encontro dessas pessoas. Por isso, eu resolvi fazer esse vídeo. Lembrando, o direito maior que vocês possuem, além de estar na Constituição, ela tem origem na Convenção Internacional das Pessoas com Deficiência Física, na qual o Brasil se comprometeu a cumprir tudo o que foi estipulado lá e o respectivo protocolo que foi realizado. Só para refrescar a memória, muito embora verifique na minha playlist, tem um vídeo especificamente falando sobre isso. Mas só para dar uma refrescada na memória, vamos ver um texto. Esse texto refere-se ao artigo 4º da Convenção Internacional das Pessoas com Deficiências Físicas, que nas obrigações gerais, apenas uma parte delas, diz: 1. Os Estados-partes se comprometem a assegurar e promover o pleno exercício de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais por todas as pessoas com deficiência, sem qualquer tipo de discriminação por causa de sua deficiência. Para tanto, os Estados-partes se comprometem a linha A, adotar todas as medidas legislativas, ou seja, leis, administrativa e de qualquer outra natureza necessárias para a realização dos direitos reconhecidos na presente convenção. A linha B, adotar todas as medidas necessárias, inclusive legislativa, para modificar ou revogar leis, regulamentos, costumes e práticas vigentes que constituírem discriminação contra pessoas com deficiência. Já tive a oportunidade de expor a obrigação legislativa que assumiu esse Estado membro de assumir todas o que for necessário para introduzir na nossa legislação a questão da acessibilidade e inclusão social das pessoas com deficiência física. Ora, vocês querem uma lei, do meu ponto de vista, mais inconstitucional do que a do IPVA, aonde criou uma discriminação entre os deficientes, falando que quem possui deficiências graves e severas tem direito à isenção e quem não tem, que não tiver esse tipo de deficiência não tem. Ora, criou uma discriminação aonde o Estado membro se comprometeu a vedar esse tipo, inclusive com vários entendimentos do Supremo Tribunal Federal, guardião da nossa Constituição Federal, falando que é vedada a interpretação discriminatória. Está ferindo a Convenção Internacional dos Direitos Humanos. A lei
IPI, que fixou o teto para R$70 mil. Será que essa lei atinge a acessibilidade e a inclusão social? Será que todos os deficientes têm condições de ter um carro com R$70 mil, que não vai atender sua finalidade, que não cabe uma cadeira de roda, ou pelo tamanho dele, ou questão da acessibilidade? Gente, será que uma lei dessa atende à finalidade? E nem lei é medida provisória, como eu já disse em vídeos anteriores, que a necessidade de ter o cumprimento dos requisitos da relevância e da urgência. Relevância é aquilo que é relevante para o interesse público. Ora, qual o interesse público de se limitar a aquisição de carros por pessoas com deficiências físicas em R$70 mil? Ou parece que foi mais um interesse estatal do próprio Estado para arrancar, para tentar amealhar, para tentar obter dinheiro para custear uma outra contribuição? É relevante isso? Anotado que em torno de 50 milhões de brasileiros são deficientes, correspondendo em torno de 25% da população brasileira. Será que isso é relevante? E a urgência? Qual a urgência que se tem, uma vez que é dada a oportunidade ao presidente da República de apresentar projeto de lei de sua iniciativa, de acordo com o artigo 64 da Constituição Federal, pedindo a votação em 45 dias. Por que não fez o projeto de lei sem medida provisória? Porque o projeto de lei não cria a obrigatoriedade, não é lei. A medida provisória, ela é editada, ela tem força de lei. Mas essa medida provisória não pode se aguardar 45 dias para que por isso ela foi emitida. Por quê? Se ela pode aguardar 45 dias, então não haveria necessidade de ser editada, e sim um projeto de lei. Então, cadê a relevância e a urgência para que são requisitos fundamentais para a concessão da medida provisória? Essa medida provisória, como eu expliquei em vídeo anterior, e agora de maneira mais sintética, ela não é nem relevante e nem urgente, e não atende ao interesse social. A medida provisória deve ser editada de maneira extraordinária, no caso de uma iminência guerra pública, uma calamidade, da Covid, comprar vacina, se fosse o caso, um terremoto, uma catástrofe, algo nesse sentido, que não pode se esperar para amanhã, tem que ser hoje. Não é o caso. Todo mundo foi pego de surpresa, nem se cogitava uma situação dessa. Qual a relevância e qual a urgência? Então, a união de vocês tem tudo para modificar isso, mas tem que ter a união. Olha só o que diz o desrespeito a esse protocolo, a essas obrigações assumidas pelo Estado na Convenção Internacional das Pessoas com Deficiência. Na própria Convenção Internacional já traz os dispositivos. Vamos ver o texto legal. O protocolo facultativo à Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência diz que os Estados, parte do qual o Brasil acordaram o seguinte: artigo 1, inciso 1. Qualquer Estado parte do presente protocolo, Estado parte, reconhece a competência do Comitê sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, Comitê, para receber e considerar comunicações submetidas por pessoas ou grupo de pessoas ou em nome deles, sujeitos à sua jurisdição, alegando serem vítimas de violação das disposições da Convenção pelo referido Estado parte. O Comitê não receberá comunicação referente a qualquer Estado de que não seja signatário do presente acordo. Artigo 2. O Comitê considerará inadmissível a comunicação quando a. for anônima, a comunicação constituir abuso do direito de submeter tais comunicações ou for incompatível com as disposições da Convenção, a mesma matéria já tenha sido examinada pelo Comitê, D. não tenha sido esgotado todos os recursos internos disponíveis, salvo no caso em que a tramitação desse recurso se prolongue injustificadamente ou seja impossível que se obtenha com ele solução efetiva. Ou seja, se o Estado membro descumprir o que ele assumiu que faria, cabe ser denunciado na ONU, que é o secretário-geral que irá receber essa comunicação. Mas essa comunicação não é aleatória, ela tem que ser muito bem feita. Primeiro tem que se esgotar os recursos domésticos, internos,
Por isso que há necessidade de se ajuizar as ações. E mesmo assim, se essas ações forem julgadas improcedentes, tem que comunicar. Porque é uma discriminação. E tem que ser muito bem feita. Tem que ser muito bem feita. Ah, como que eu faço isso? Bom, existem 3 ações, 3 pessoas jurídicas que estão dispostos a ajudar e estão ajudando. O Ministério Público, que ajuizou uma ação civil pública, a Defensoria Pública, que ajuizou uma ação civil pública, e o partido político, que arguiu a inconstitucionalidade da Lei Bandeirantes. Mas eu pergunto, vocês têm fácil acesso ao Ministério Público ou à Defensoria, a esse partido político? É difícil, né, gente? Vocês têm que ficar na expectativa, ver o que vai acontecer, ficar torcendo. Mas a lei dá outra alternativa. Vamos ver. Lei 7.347/85, Lei da Ação Civil Pública. Artigo 5º. Tem legitimidade para propor a ação principal e a cautelar. Inciso 5. A associação que concomitantemente esteja constituída há pelo menos 1 ano nos termos da lei civil. B. Inclua em suas finalidades institucionais a proteção ao patrimônio público e social, ao meio ambiente, ao consumidor, à ordem econômica, à livre concorrência, aos direitos de grupos raciais, étnico-religiosos ou ao patrimônio artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico. Existe a possibilidade de vocês assumirem a rédea do que está acontecendo e não torcer para que a decisão lhe seja favorável. Mas depende da iniciativa de vocês. Uma associação seria o ideal. A que associação vocês pertencem? Como vocês podem exercer o direito de vocês? Ajuizando uma ação individual? Então, gente, como eu disse no início deste vídeo, o importante é a união. Vocês se fortalecerem e não ficar lastimando com falta de atitude e torcida apenas para que tudo dê favorável, ignorando esses direitos que vocês possuem hoje, que foram duramente conquistados há muitos anos atrás, há décadas. Então vocês não podem ficar apenas na expectativa. E já disse que é muito difícil encontrar. Ah, como que eu vou fazer? A pessoa que quer ajudar e a pessoa que quer ser ajudada. É difícil você encontrar. Eu sempre cito em meus vídeos o escritório Érica Martins PCD. É um escritório especializado na prestação de serviço para pessoas com deficiência física. Quem teve a oportunidade de já conversar com ela, sabe o interesse que ela possui nessa causa e como ela não mede esforços para tentar ajudar. Ora, gente, entre em contato. Ela tem boas ideias nesse aspecto. Talvez aí seja a solução para vocês. Vocês se fortalecerem, ser o ponto, o elo de ligação que esteja faltando. Ou vocês encontrarem uma outra pessoa que faça essa ligação. Eu cito ela porque é uma que eu sei que é perfeitamente possível fazer isso e tem plenas condições e conhecimento para tanto. Por isso que eu sempre indico. O exemplo é disso, que mais de 200 pessoas que a procuraram estão com sua solução, estão com seus problemas resolvidos no aspecto do IPVA. E lembrando que esse escritório, agora que eu tive um contato com o corpo jurídico dele, eles estão entrando na Paraíba, que teve um problema da isenção do IPI, e estão também, do IPVA, desculpa, e já atenderam clientes deles que moram em Fortaleza, Ladainha, Minas Gerais, em diversos campos, em diversas outras cidades do Brasil, que tem o carro registrado no estado de São Paulo. Então, creio que talvez aí seja mais fácil a acessibilidade, vocês não precisam empreender nenhuma viagem, tudo se resolve por telefonema, WhatsApp, e-mail. Ou procurem se unir na cidade de vocês e criarem alguma associação para efetivamente poder exercer o direito. Somente pelo exercício do direito e pela união, pelo fortalecimento, é a mesma situação. É que vocês irão conseguir alguma coisa. Pessoal, pegue uma folha de papel sulfite. Vocês verificarão que com 2 dedos vocês vão conseguir rasgá-la. Agora,
essa mesma folha, juntem 500, uma resma de papel sulfite. Tentem rasgar, ver se vocês vão conseguir. Não, por quê? Se fortaleceram da mesma espécie, com a mesma formação, se fortaleceu, se juntou, fica muito mais difícil você rasgar. E é assim o direito de vocês. Bom, hoje o vídeo não foi jurídico, hoje não teve teor, mas eu achei importante por causa das lamentações, das reclamações, das informações negativas, que foi feito nos comentários. Não pode ser assim, gente. Nós temos que assumir as rédeas da nossa vida. Nossos problemas nós temos que resolver. Porque acontecerá da seguinte maneira: se nós não resolvermos esses problemas, alguém resolverá. E se alguém resolver, nós não podemos reclamar da resolução que foi feita. Por quê? Nós fomos omissos. Nós simplesmente ficamos quietos, cruzamos o braço e esperamos o que eles resolveram. Não é assim. Nós temos que exercer, nós estamos exercendo nosso direito, nós estamos no Estado Democrático de Direito. A Constituição garante isso. Não adianta chegar e começar a proferir um monte de adjetivos pejorativos para políticos. Não adianta, gente. Não é por esse lado. Nós temos que prezar e sempre ter em mente a questão da legalidade. Exercício regular de direito. É isso que a gente tem que fazer. Se esse vídeo for útil, compartilhe, faça um comentário, se inscreva nas minhas redes sociais. Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima.